Olá, seja bem-vindo ao canal Pensando Bem. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, estou aqui para um breve comentário da lição de número 6 da revista Lições Bíblicas nesse quarto trimestre de 2020. É isso mesmo, já estamos no último trimestre de 2020. Hoje a lição 6 que traz a teologia de Bildade. Nós vamos ver qual foi essa teologia e podemos fazer um questionamento. Só os pecadores sofrem? Nós sabemos que o pecado realmente é a base do sofrimento, mas será que todas as pessoas que sofrem é porque estão em pecado? Essa visão era uma visão muito comum antigamente, principalmente no período em que o livro de Jó foi escrito. Na época de Cristo também essa visão era muito comum, e ainda hoje muitas pessoas ainda têm essa visão de que se você está sofrendo é porque você está em pecado. Nessa lição nós vamos ver que ele ficou por um período em silêncio junto com os demais amigos. Depois ele chegou com uma palavra agradável diante de Jó, e aos poucos ele veio trazendo a sua teologia. É importante destacar que ele em nenhum momento ele queria o mal de Jó. Ele tinha uma visão de que ele estaria ajudando o seu amigo. Afinal de contas, o meu amigo está sofrendo, e o sofrimento é causa do pecado. Então eu preciso convencer o meu amigo a confessar o seu pecado, e a partir daí o sofrimento do meu amigo acaba. Então esta era a visão de Elifaz. A visão dele era boa e o seu propósito era bom. No entanto, ele estava equivocado. Nós vamos ver aqui, a lei da semeadura e colheita. A própria Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então, a partir dessa visão, nós sabemos que o pecado, ele vai trazer consequências. Nós vemos no caso de Davi, e nós vemos os casos de outras pessoas dentro da Bíblia Sagrada. Mas aí vem o questionamento: será que todo sofrimento, ele é causa do pecado? Será que os justos não sofrem? E será que não existem pessoas que pecam e muitas das vezes vivem uma vida de aparente benefícios? Vamos ver ali no Salmo 73 que Asaf, ele questiona exatamente isso, porque existem pessoas boas que estão sofrendo, enquanto existem pessoas más que aparentemente estão bem. Então isso é muito comum. E na lição de hoje, nós vamos aprender um pouco realmente sobre isso. A lei da causa e efeito. O homem semeou, ele vai colher aquilo. Então, ele no universo moral, onde se ensinava essa lei da causa e efeito, ele traz essa visão de que é impossível um justo estar sofrendo. Por quê? Porque o sofrimento ele é causa do pecado. O salmista ele traz essa visão também. Nós vamos ver no Novo Testamento que existe também relatos mostrando isso. E nós vamos ver no Novo Testamento um acontecimento que mostra a visão cultural da época. Nós vemos que certa feita Jesus, juntamente com seus discípulos, passaram diante de um homem que estava moribundo à beira do caminho. E qual foi a pergunta deles? Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse assim? Então, na visão dos próprios discípulos, se alguém estava sofrendo, era resultado do pecado. E eu me lembro de um hino que a gente cantava há um tempo atrás, que dizia o seguinte: você está sofrendo é porque quer. E muitas das vezes, muitos cristãos têm essa visão de que todas as pessoas que estão sofrendo é porque quer. Mas será que todas as pessoas estão sofrendo realmente porque querem? Então, é muito importante quando a gente olha o que aconteceu na vida de Jó, quando a gente olha para os ensinos de Cristo, nós vamos perceber que nem sempre é dessa maneira. Nós vamos já à frente aqui, a queixa de Jó. Nós vamos ver que Jó ele se queixa após ouvir do seu amigo tanta coisa. Jó ele começa a fazer a sua queixa. Por quê? Jó ele tinha a mesma visão que ele faz. Então, na visão de Jó, todo o sofrimento era causa do pecado. Só que acontece o seguinte: Jó ele procura na sua vida, na sua conduta, e ele não consegue achar explicação para aquele acontecimento. Então, como ele não consegue achar explicação para aquele acontecimento, ele se sente alienado dos seus amigos, se sente alienado de Deus e se sente alienado de si mesmo.
Jó ele fica desesperado, por quê? Porque na mente de Jó todo sofrimento é resultado de um pecado, mas na prática Jó não consegue achar esse pecado, então ele fica perdido. Mas nesse momento Jó ele faz uma coisa que é muito importante, ele procura falar com Deus, porque já que ele não consegue uma explicação teórica, ele não consegue uma explicação dentro da sua cultura, dentro de tudo aquilo que ele vivenciou, de tudo aquilo que ele aprendeu desde a sua infância, ele fala, a única pessoa que pode me responder é Deus. E na nossa vida, irmãos, muitas das vezes, todo o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem não serve para responder a alguns questionamentos. E é nesse momento que nós devemos nos aproximar de Deus e procurar a resposta direto de Deus. Agora, o grande problema é que, assim como aconteceu com Jó, muitas das vezes Deus nos traz a resposta. Mas no final nós conseguimos compreender o porquê do que aconteceu com a gente. Então é muito importante a gente procurar ouvir de Deus e levar as nossas queixas para Deus. Conte para Deus os seus problemas, as suas dificuldades e tenta ouvir dele quais são as suas respostas. Uma ameaça à tradição. Nós vemos que a revista ela vem falando sobre essa ameaça à tradição. E o que acontece? Nós sabemos que a tradição, como nós já aprendemos aqui, ela trazia essa visão. Quer dizer, sofrimento é resultado do pecado e do erro. Agora, a partir do momento que Jó nega ter pecado, nega ter errado, ele está contradizendo a tradição, ele está contradizendo a religião. E isso preocupa ele faz. Por quê? Aí ele traz questionamento. Será que você sabe mais que nós? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Nós temos pessoas aqui que são mais velhos do que seus pais. E como que você traz essa ilusão de que você sabe mais do que nós? Como que você traz essa visão diferente de tudo aquilo que nós já aprendemos? Irmãos, quando a gente traz uma visão que é diferente do pensamento geral dentro da própria religião, é muito complicado. Por quê? Porque as pessoas não conseguem muitas das vezes mudar a sua forma de olhar, porque eu aprendi isso desde criança. Como que eu vou mudar essa visão agora? Só que o apóstolo Paulo ele traz uma visão muito interessante e que muitas das vezes a gente só pega a metade do versículo. Paulo ele diz, não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma do mundo. Só que o versículo não para aí. Ele continua, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Procurai cada dia mais mudar o vosso pensamento, a vossa visão, o modo de pensar. Procurem atualizar, procurem cada dia ter um olhar mais amplo, procurem de Deus melhorar essa forma de ver a verdadeira realidade da nossa vida espiritual. E é isso que Jó procurou quando ele se aproximou de Deus. Mas ele ficou preocupado. Por quê? Porque aquilo que Jó estava falando contradizia tudo aquilo que a religião tinha trazido até aquele momento. Então ele ficou preocupado. E é nesse contexto que Jó ele reclama. Mas ele em nenhum momento, como nós já aprendemos em lições anteriores, ele blasfema contra Deus. Ele reclama sim, mas ele não blasfema. E é interessante que Jó, ele procura nesse momento um defensor celestial. Eu acho tão fantástico a fala de Jó nesse contexto aqui, porque Jó, ele não consegue resposta nas teorias humanas, ele não consegue resposta na religião, ele não consegue resposta na cultura em que ele vivia. Então ele diz o seguinte, ele procura um defensor celestial. Ele faz o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que existe um Redentor, eu sei que existe alguém que está disposto a me defender. E um dia ele vai se levantar. Eu não sei quando, não sei como, mas ele vai se levantar para julgar a minha causa. Então Jó sabia que a sua defesa ela estava muito além da sua compreensão e a sua defesa somente Deus poderia fazer. Por quê? Porque Deus ele conhecia Jó melhor do que Jó mesmo. Então é muito importante a gente saber disso, irmãos, que existem momentos que a nossa defesa somente Deus pode fazer. Por quê? Porque Deus ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, Jó ali ele estava
profetizando de uma forma poética a vinda do Messias. Eu sei que um dia se levantará um advogado, que não somente em meu favor, mas em favor de toda a humanidade. É muito gostoso a gente ver essa visão de Jó. E é o segredo da vitória de Jó, irmãos. Essa expectativa de que um dia ele teria um advogado para advogar a sua causa. Nós temos o privilégio, porque nós já conhecemos esse advogado, nós já sabemos sobre esse advogado e nós conseguimos falar diariamente com esse advogado. Então o nosso privilégio é muito maior do que o privilégio que Jó teve. Então nós vemos que ele chega e fala a Jó, Jó responde a Elifaz vem com o segundo diálogo e Jó responde, e depois nós temos agora o terceiro diálogo. Nesse terceiro diálogo, ele apela para a transcendência de Deus. Na visão de Elifaz, Deus está muito além do nosso entendimento, realmente é uma verdade, e ele não se preocupa com o que acontece aqui. O que acontece aqui é o seguinte: Deus já deixou claro, errou, vai pagar o preço. Se você cometeu um erro, você vai sofrer. Então Deus deixou claro isso, foi para os céus, foi para a sua morada e não se preocupa mais com o ser humano. Essa era a visão de Elifaz. Só que Jó, ele entra contrapondo. Ele falou: não, eu sei que Deus, ele caminha com o homem e o homem tem a oportunidade de caminhar com Deus. Olha que privilégio tão gostoso. Em um período, irmãos, em uma cultura que era tão diferente da nossa, Jó, ele conseguia ver tão lá na frente, Jó, ele conseguia compreender de uma forma tão ampla que a grandeza de Deus. Jó ali, ele contemplava a graça de Deus. Jó ali, ele contemplava a misericórdia de Deus. É isso que Jó contemplava ali. Então por isso que Jó falava o seguinte: eu sei que Deus, ele é grande, ele é transcendente, ele está muito além da nossa compreensão. Só que tem um detalhe: eu sei que Deus, ele caminha com o homem. Eu sei que Deus, ele sempre procurou aproximar-se do homem. Então essa era a visão que Jó tinha. Essa foi a resposta que Jó deu ao seu amigo. E é muito interessante, irmãos, em tudo isso que nós aprendemos com essa teologia de Elifaz, com essa visão, nós podemos perceber a grandeza da misericórdia de Deus, e nós podemos também compreender muitas tragédias humanas, porque é muito fácil a gente fazer uma análise da forma que nós imaginamos. Eu me lembro, eu já disse aqui e volto a repetir, de um hino que a gente cantava: você está sofrendo porque quer. Será que todo sofrimento realmente é porque a pessoa quer? Será que todo sofrimento realmente é por causa das nossas ações? É interessante que a Bíblia, ela diz que do que o homem se queixa? Dos seus próprios erros, das suas próprias falhas. E nós muitas das vezes erramos, muitas das vezes falhamos e pagamos o preço, assim como Davi pagou o preço, nós também pagamos o preço e as consequências dos nossos erros. Mas temos que tomar muito cuidado quando a gente for analisar a situação de alguém, entendeu? Jamais julgue alguém pelo seu sofrimento ou pela sua vida muito abastada, entendeu? Porque às vezes você olha para a pessoa está tão bem, está tudo fluindo legal, bicha, que a pessoa ele não peca, ele é perfeito porque a sua vida está muito bem. Mas será que realmente é uma realidade? E por outro lado, de repente você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa passando por dificuldades, você fala: aquele ali está escondendo alguma coisa. Por quê? Porque ele está vendo dessa forma. Então é muito importante a gente saber que, embora a teologia de Elifaz seja uma teologia verdadeira, uma teologia que realmente a Bíblia nos mostra isso, e a própria natureza nos mostra que a lei da semeadura ela é muito clara, mas nem sempre é uma realidade. Então devemos aprender muito com a vida de Jó e também com os conselhos de Elifaz, para que nós não venhamos a repetir ou agir da forma que ele agiu. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.